Olá a todos. O assunto da aula dessa semana continua sendo movimento variado, porém agora eu vou falar da função da posição em relação ao tempo. Na aula da semana passada, eu falei do gráfico e da função da velocidade pelo tempo. Eu vou relembrar rapidamente o que eu falei na aula passada para poder construir o gráfico e para poder chegar na função da velocidade. Sem o assunto da aula passada, eu não consigo dar continuidade. Então, na aula passada, eu falei de uma função de velocidade por tempo, que era a função v igual a v0 mais a vezes t. Por ser uma função de primeiro grau, o gráfico sempre dava uma figura que era uma reta crescente ou uma reta do tipo decrescente. Comentei com vocês que, se essa reta pertencia ao primeiro quadrante, todas as velocidades eram positivas, portanto, o movimento era classificado como progressivo. Falei que quando essa reta se posicionava no quarto quadrante, como os valores da velocidade nesse quadrante são todos negativos, o movimento era classificado como um movimento do tipo retrógrado. Comentei com vocês que, quando eu tenho um gráfico de velocidade em função do tempo, independente da figura que forma esse meu gráfico, a área entre a figura e o eixo do tempo, qualquer área que eu tiver entre figura e eixo do tempo, corresponde a uma grandeza física chamada variação de espaço. Então, eu vou partir do princípio que esta área aqui corresponde à variação do espaço para poder escrever a função horária dos espaços no movimento variado. Quando eu tenho um gráfico de velocidade por tempo e eu vejo esta figura, eu preciso lembrar que matematicamente esta figura corresponde a um trapézio. Em matemática, como é que vocês veem o trapézio desenhado? Mais ou menos da forma que está desenhado aqui do lado esquerdo, onde na minha figura a parte inferior é a base maior, a parte superior é a base menor e aqui eu vou medir a altura do trapézio. Então, para calcular a altura de um trapézio, em matemática nós usamos essa expressão: base menor mais base maior, a soma das bases, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Eu vou usar essa expressão aqui para descobrir a área desta figura. Porém, o meu trapézio aqui, ele está rotacionado em relação ao da esquerda. Então, eu vou posicionar esses dois trapézios do mesmo modo para vocês verem melhor o que é minha base menor, o que é minha base maior e o que é minha altura no gráfico. Então, rotacionei ali o trapézio. Minha base maior agora estava na horizontal, agora ela está na vertical. A base menor, que também estava na horizontal, agora está na vertical. Então, só girei ele. Quando eu comparo esta figura com o meu gráfico, então, este lado corresponde à base menor, este lado corresponde à base maior, e aqui embaixo no meu gráfico está a altura. Quem é a base maior no meu gráfico? A base maior vai do zero até a velocidade final. Então, eu posso dizer que essa base maior, ela mede velocidade final menos zero. E velocidade final menos zero vai me dar velocidade final. Então, o tamanho da minha base maior corresponde ao valor da velocidade final. Base menor. Quem é minha base menor nesse meu trapézio? A base menor, ela vai do zero até a velocidade inicial, que é o que eu chamei aqui de V0. Então, para eu saber essa medida, eu faço V0 menos zero. E V0 menos zero vai me dar V0. Portanto, a base menor corresponde à velocidade inicial, que eu chamo de V0. A altura corresponde ao intervalo de tempo, que vai de 0 até t. Então, para eu medir esse intervalo de tempo, eu faço t menos zero. E t menos zero vai me dar t. Portanto, no meu gráfico, eu tenho aqui a base maior, que é a velocidade final. Eu tenho a base menor, que é a velocidade inicial. E eu tenho a altura que corresponde ao lado do eixo do tempo. A altura igual a t. Eu sei que área
é igual à variação do espaço. Portanto, eu posso dizer que a variação do espaço é a área do trapézio, isso é, base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Só que agora eu vou trocar essas letrinhas lá da matemática pelas letrinhas da física, igual eu já fiz aqui. Quem é a base menor? V0. Quem é a base maior? Velocidade final. Quem é a altura? É o tempo. E tudo isso dividido por 2. Então, troquei as informações de matemática por grandezas da física e cheguei nesta expressão aqui. Porém, nessa expressão, além do S estar variando com o tempo, eu tenho uma outra grandeza física que está variando com o tempo, que é a velocidade que aparece aqui. Como tem aceleração, a velocidade está mudando com o passar do tempo. Como é que eu sei isso? Essa velocidade, ela é uma função, ela é V0 mais AT. V0 não é função, V0 não depende do tempo. Eu quero escrever uma expressão do S em função do T, mas acontece que eu tenho aqui dentro uma outra função. Então, eu vou trocar esse V por V0 mais AT. Quando eu troco esse V por V0 mais AT, eu fico então com isto aqui, escrito desta maneira de baixo, ó, delta S, V0 continuou, no lugar do V, eu coloquei o V0 mais AT, então, ó, V0 mais AT, fechei aqui o parênteses, multipliquei por T e coloquei tudo dividido por 2. O que acontece aqui? Eu tenho agora V0 mais V0. Eu consigo juntar esses dois termos na minha expressão. Vou passar para o slide seguinte, trazendo tudo que eu tenho, porém já juntando V0 mais V0, e V0 mais V0 vai me dar 2V0. O restante ficou tudo do jeitinho que estava, tá? Vou fazer o que agora com esta expressão? Eu tenho um parênteses e eu vou me livrar dele. De que maneira? Vou pegar esse T e vou aplicar a distributiva dele para cada um dos termos que aparece dentro do parênteses. Eu fico então com delta S, o T multiplica o V0, então eu fico com 2V0T, e o T multiplica o A vezes T, então eu vou ficar com A vezes T vezes T. A vezes T vezes T é A vezes T ao quadrado. Tudo sobre 2. Então, transformei esta expressão nesse novo termo aqui, ó, para física. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui o 2, que é um denominador comum para o 2V0T e para o AT quadrado. Se ele é um denominador comum, eu posso reescrever isto aqui matematicamente. De que maneira? Eu reescrevi de tal forma que o 2 passou a ficar abaixo do 2V0T e o 2 passou a ficar abaixo do AT quadrado. Continua tudo no mesmo denominador? Sim, continua tudo no mesmo denominador. Então, eu escrever deste jeito aqui ou escrever deste outro jeito, dá na mesma. Mas por que eu quis escrever, então, desta maneira? Para simplificar este 2 com este 2. Então, eu vou cancelar o 2 que aparece na frente do V0T com o 2 que está aqui embaixo. Podia fazer isso já aqui em cima? Claro que não, porque eu tenho uma soma, tá? Então, eu separei o denominador comum para cada um dos termos da minha soma e agora sim eu vou poder simplificar. Mas antes de simplificar, eu também vou fazer uma troca. Eu vou trocar esse delta S aqui. O delta é variação do espaço. E variação do espaço nada mais é do que posição final menos posição inicial. Então, eu vou trocar isto aqui por S menos S0 e vou simplificar o número 2. Portanto, eu fiquei com a expressão S menos S0, porque eu troquei isto aqui, igual V0, porque eu simplifiquei o 2, vezes T, mais AT quadrado sobre 2. Agora, eu vou pegar esse S0 que está subtraindo e vou mudar ele na minha igualdade de posição. E quando eu mudo ele de lado na minha igualdade, eu troco de operação matemática. Ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado, somando. Então, o que era negativo vai ir para o outro lado, positivo. E eu fico com a expressão
S igual a S0 mais V0t mais AT² sobre 2. S, posição final. S0, posição inicial para quando o tempo é zero. V0 é a velocidade inicial dele para quando o tempo era zero. Aceleração é constante, porque nós só estamos analisando movimentos variados com acelerações constantes. O que muda com o tempo? S0 é um número, não muda com o tempo. V0 é a velocidade que ele começou o movimento, ela não muda com o tempo. O que muda é a velocidade depois que ele adquiriu o movimento. Ó. De acordo com essa função, o V0 não muda, o que muda é o V. Então, o V0 é constante. A aceleração é constante. Portanto, o S é a única coisa que está mudando com o passar do tempo quando eu escrevo essa função. Então, eu escrevi a função horária dos espaços para um movimento variado. Essa função é muito parecida com a função do movimento uniforme. Se eu não tenho aceleração, o A é zero. Se o A é zero, 0 vezes t² sobre 2 vai dar zero, então esse termo aqui vai sumir. Se esse termo some, ele deixa de existir, sobra o que para mim? S igual a S0 mais V vezes t, a função do sovt, que é a função da posição pelo tempo no movimento uniforme. Como tem aceleração, apareceu aqui para mim o AT² sobre 2. Como eu tenho aqui um tempo elevado ao quadrado, um dos termos está elevado ao quadrado, o gráfico dessa função horária dos espaços não vai ser uma reta. O gráfico desta função vai ser uma parábola. Parábola com concavidade para cima, não importa se ela está cortando o eixo ou não, se ela está inteira ou não. Parábola com concavidade para cima significa aceleração positiva. Parábolas com concavidades para baixo significa aceleração negativa. É igual quando vocês estudam em matemática, que y é igual a ax² mais bx mais c. É uma função desse tipo, tá? E coincide até do a que está na frente do x², aparecer aqui para mim também como a, mas esse a meu é de aceleração. Então, concavidade para cima, lá na matemática, quando eu tenho a função x² mais bx mais c, ali eu também tenho uma função que é uma parábola. Concavidade para cima significa para nós que o a é positivo. Concavidade para baixo, o a é negativo. Vou pegar alguns exemplos para fazer com vocês, para vocês verem como fica a construção matemática desses gráficos. Então, uma partícula em movimento uniformemente variado obedece à seguinte função horária dos espaços com S em metros e T em segundos. S é igual a 12 menos 8t mais t². Como S está aparecendo com uma função onde o t é quadrado, eu já saberia aqui, ó, sem ele precisar me falar, que se trata de um movimento do tipo variado. O que ele quer? Ele quer que eu faça uma representação gráfica do espaço em função do tempo no intervalo de 0 até 8 segundos. Ele quer também que eu marque as posições da partícula numa trajetória. Isso é, eu vou fazer um desenho de uma trajetória onde eu vou marcando S's e T's. E ele quer para todos os tempos, de 0 até 8 segundos. Então, marque as posições da partícula numa trajetória suposta retilínea, nos instantes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Então, eu vou desenhar uma trajetória retilínea e vou colocando cada valor de S para cada valor de T. Depois, ele quer que eu faça o quê? Determine a função horária da velocidade e construa o gráfico V em função de T, também de 0 até 8 segundos. Lembrando que a função da velocidade é a VOAT, V igual a V0 mais AT. Então, respondendo esses 3 itens, eu peguei a função horária, trouxe ela para cá, ó, S igual a 12 menos 8t mais t². Como ele quer de 0 até 8 segundos, eu vou substituir nessa minha função o t por cada um desses números que estão aqui.
e vou fazer as contas. Então, aqui não tem física, aqui tem matemática. Isto é, quanto vale o S se no lugar do T eu tiver o número 0? Então, vai ficar S igual a 12 menos 8 vezes 0 mais 0 ao quadrado. Lembrando que em matemática eu sempre faço as multiplicações primeiro. 8 vezes 0 é 0, 0 ao quadrado é 0, portanto, eu tenho 12 menos 0 mais 0, que vai me dar 12. Então, para t igual a 0, o S vale 12. Depois eu tenho que trocar o t por 1. Minha função fica 12 menos 8 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Vou fazer a multiplicação primeiro. 8 vezes 1, 8. 1 ao quadrado, 1. Eu fico com 12 menos 8 mais 1, o que vai dar 5. 5 metros. Depois eu substituo o t por 2. Minha função fica 12 menos 8 vezes 2 mais 2 ao quadrado. 8 vezes 2 é 16. 2 ao quadrado é 4. Então, eu fico com 12 menos 16 mais 4. 12 mais 4 dá 16, com menos 16 dá 0. E aí, eu vou fazendo um por um todos os valores. Como ele me pediu até t igual a 8 segundos, então, eu vou ter que substituir esse t até chegar no 8 e chegar no último valor que eu tenho aqui, que é os 12 metros. Eu não construí o gráfico. Eu simplesmente atribuí valores para o tempo e achei os valores das posições quando eu substituí os valores do tempo na função. Eu vou colocar o tempo e as posições em uma tabela para nós visualizarmos. Então, para cada um dos T's, eu tenho aqui cada um dos S's que eu calculei. Isto não é o gráfico. Para eu ter um gráfico, eu preciso ter os dois eixos no plano cartesiano. Na vertical, eu coloco o S, unidade de medida sempre entre parênteses, S em metros. No eixo horizontal, eu coloquei a grandeza física tempo e entre parênteses os segundos. Coloquei estes pontos aqui no gráfico. Quando t é 0, o S é 12, eu não tenho t, S 12. Quando t é 1, o S é 5. Para t igual a 1, S igual a 5. Para t igual a 2, o S é 0. Só tenho tempo 2, não tenho S. Para t igual a menos 3, perdão, para t igual a 3, o S é menos 3. Então, t igual a 3, S menos 3. Para o t igual a 4, o S é menos 4. T igual a 4, S menos 4. Para o t igual a 5, S menos 3. T igual a 5, S menos 3. Para o t igual a 6, o S é 0. Então, só tenho tempo, não tenho S. Tá aqui minha bolinha. Para o t igual a 7, o S é 5. T igual a 7, o S é 5. T igual a 8, o S é 12. T igual a 8, o S é 12. Como eu tenho aqui bastante tempo, ó, de 0 a 8 segundos, eu consegui desenhar a parábola completa. Nem sempre nós vamos desenhar a parábola completa. Neste caso, essa função permitiu um desenho de uma parábola completa aqui para nós. Então, eu construí o gráfico da função S e T. Como a aceleração é positiva, olha, na frente do t quadrado está a aceleração dividida por 2, e é um valor positivo, a concavidade dessa parábola está para cima. O que eu sei? Eu sei que ele saiu do 12 e ele voltou para o 12. O que mais eu sei? Eu sei que ele cortou o eixo do tempo em dois instantes, 2 segundos e 6 segundos. E cortar o eixo do tempo significa que o meu t tem um valor numérico, porém o meu S vale 0. Isso é, ele passou aqui na origem das posições e aqui ele passou na origem das posições. Então, ele passou 2 vezes na origem das posições. O vértice da minha parábola, aqui está o vértice da minha parábola.
O vértice da minha parábola me dá um instante em que esse objeto inverteu o sentido do movimento. Isto é, ele estava caminhando no sentido oposto ao da trajetória. O S está diminuindo com o passar do tempo. Então, se ele está caminhando no sentido oposto ao da trajetória, isso significa que a velocidade dele é negativa. Como eu tenho uma aceleração, porque isso aqui é uma parábola, eu estou aqui com um movimento do tipo retrógrado, porque ele está no sentido oposto ao da trajetória, só que a velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Como é que eu sei que a velocidade diminui com o passar do tempo? Olha a distância grande que ele percorreu aqui, a distância diminuiu, diminuiu mais ainda e mais ainda. Para cada intervalo de tempo, ele fez distâncias cada vez menores, o que significa que a velocidade dele está diminuindo. Chegou no instante 4 segundos, o que eu observo daqui para cá? Que o S volta a ser valores positivos, ele volta a aumentar o S. Então, ele veio no sentido oposto ao da trajetória, movimento retrógrado retardado. Depois, o que aconteceu com ele? Ele passou a se movimentar no sentido da trajetória, portanto, se ele está no sentido da trajetória, o movimento é progressivo, velocidade positiva, a aceleração é positiva, então, nesse trecho, o movimento é do tipo progressivo e acelerado. Tá? Eu vou repetir isso aí um pouquinho mais para frente de novo, quando eu estiver lá no resuminho da aula, tá certo? Então, eu só desenhei o gráfico e como eu estou fazendo questão comentada, eu estou comentando também a construção desse gráfico. A princípio, o exercício só quer que eu construa o gráfico, ele não quer que eu analise nada, tá? Mas como eu estou comentando a questão, eu estou aproveitando para analisar o gráfico. Trouxe para cá minha tabela, tá? Do meu gráfico, então a tabela que eu fiz aqui, eu estou trazendo para esse outro slide. Para quê? Para responder o item B. O que o item B queria? Numa trajetória retilínea, ó, desenhei uma trajetória retilínea. Ele quer que eu marque as posições da partícula e o tempo. Era isso que ele me pedia no item B, para eu traçar uma trajetória retilínea, marcando as posições e o tempo. Então, eu inventei aqui uma trajetória, ó. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fui até o 12, tá? Como é que eu vou fazer para marcar as posições na trajetória? Eu vou desenhar bolinhas. Então, eu desenhei uma bolinha na posição 12 e marquei em cima, ó, T igual a 0 para quando S é 12. Tá? Depois, onde é que eu vou desenhar a bolinha de novo? Eu vou desenhar a bolinha no S igual a 5. E o que eu vou marcar em cima dessa bolinha quando o S for igual a 5? Eu vou marcar o T igual a 1. Então, na minha trajetória, desenhei a trajetória, pus aqui uma escala, no 12 o T era igual a 0, no 5 o T igual a 1. Depois, T igual a 2, ele tá no 0. T igual a 2, tá aqui. Peraí, o 0 é o S, né? S é 0 e o T é igual a 2. Então, ele tá vindo para cá, ó. Daqui, para cá, para cá. Para o S igual a 0, T igual a 2. Depois, eu tenho S menos 3 quando T é 3. Aqui tá o meu menos 3, ó, para o S. Então, ele tá no S menos 3. Aqui em cima eu marquei, ó, para o T igual a 3. Depois, onde ele está? Ele está no menos 4. Quando é que ele está no menos 4? Quando o tempo é 4. Então, ele está na posição menos 4, a minha bolinha, quando T é 4. Então, ele saiu daqui, veio para cá e veio para cá. Ok? Passou pelo 3 e veio para o 4. Então, aqui em cima, minha setinha tá me dizendo que ele fez isso na ida. Tá? E depois? Quando T é igual a 5, ele tá de novo no menos 3. Aqui não é o menos 3? Então, ele passou pelo menos 3 duas vezes. Ele passou na ida, no 3 segundos. E ele passou na volta, nos 5 segundos. Ó, ele passou pelo T igual a menos 3 na ida. E ele passou no T igual a menos 3 na volta. Tá. Depois, eu sei que ele passou para a posição. Ele estava ali no menos 3. Ele passou para o 0. E quando é que ele chegou no 0? Nos 6 segundos. Agora, ele está voltando. Ele está aqui no 0, quando T é 6. Ele passou pelo 0 duas vezes. Ele passou pelo 0 no T igual a 2. Ele passou pelo 0 no T igual a 6. Tá? Aí, ele foi para onde esse meu objeto? Ele foi para o S igual a 5. S igual a 5. Agora, ele está voltando. Ele está no S igual a 5 quando T é
7 segundos. Então, ele está no S igual a 5 quando T é 7. Ele passou pelo 5 duas vezes? Sim, ele passou no 1 segundo e no 7 segundos. Ele passou no 1 segundo, no T igual a 5, no T igual a 1, ele passou pelo 5. E no instante 7 segundos, ele passou pelo 5. O que mais eu sei? Que ele voltou e chegou na posição 12 quando T era 8. Então, ele retornou T igual a 8. Se eu for no gráfico, eu vejo que ele passou pela posição 12 duas vezes, uma quando T era 0, a outra quando T era 8. Se eu for no gráfico, eu vejo que ele passou pela posição S igual a 5 duas vezes, ele passou quando T era 1, ele passou quando T era 8. Eu sei que ele passou aqui na origem das posições quando T era 0 e quando T é 6. Eu sei que ele passou pela posição menos 3 metros duas vezes, uma na ida, outra na volta, no instante 3 segundos e no instante 5 segundos. Eu sei que no menos 4 ele passou uma vez só, porque foi quando ele inverteu o sentido do movimento, tá? Continuando o problema, agora eu tenho que fazer um gráfico. Eu tenho que fazer um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, o problema, além do gráfico do S, queria o gráfico do V. Voltei a pegar a minha função. Minha função era S igual a 12 menos 8t mais t quadrado. Essa é a função do problema. Eu escrevi aqui embaixo a função geral. Qual é a função geral? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Chamada por alguns alunos como sorvetão, tá? S0, posição inicial. É sempre aquele termo que não tem T. Aqui em cima, eu vejo que quem não tem T é o número 12. Então, se eu quisesse saber quanto vale o S0, a posição inicial, eu sei que é 12 metros. Ele saiu dos 12 metros. Se eu quiser saber a velocidade inicial é o que aparece na frente do T. Na frente do T, eu tenho menos 8. Portanto, meu V0 vale menos 8. Eu estou indo por comparação. Aqui eu tenho um t quadrado, que significa que na frente dele é 1. Aqui eu tenho um at quadrado sobre 2, quer dizer, o a sobre 2 sumiu. E no lugar do a sobre 2, apareceu que número? Apareceu o número 1, que estaria aqui na frente do t. Então, se o a sobre 2 vale 1, isso significa que meu a tem que ser 2. Por quê? Porque 2 dividido por 2 é que dá 1. Então, o que está na frente do t quadrado, o dobro, sempre vai ser a aceleração. Então, se eu tivesse aqui um 3 na frente do t quadrado, eu sei que a minha aceleração vai ser 6. Por que 6? Porque 6 dividido por 2 é o que dá 3. Então, na frente do t quadrado, o dobro do valor que está aqui na frente é a aceleração, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Então, S0 é 12, V0 é menos 8, e a aceleração é o dobro do que está na frente do t quadrado, portanto, a aceleração vale 2. Para que eu quero esses dois valores específicos, o V0 e o A? Eu quero esses dois valores porque eu vou escrever a expressão do VOAT, porque eu tenho que fazer o gráfico dessa função. Então, eu vou trocar o V0 por menos 8, eu vou trocar o A por 2 e vou ficar com essa função aqui, ó. Essa função é a mesma de um exercício da aula da semana passada. Então, eu já construí o gráfico dessa função na aula da semana passada. E o que eu fiz para construir o gráfico dessa função na aula da semana passada? Eu troquei o t por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, fui até 8, tá? Eu cheguei a fazer o gráfico. Então, para construir o gráfico disso daqui, eu substituo o t por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troco aqui por 0, isso vai me dar menos 8 mais 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, com menos 8 vai me dar menos 8. Troco o t por 1. Quando eu troco o t por 1, aqui na minha função, eu fico com 2 vezes 1, 2, menos 8 com mais 2 vai me dar menos 6. Quando eu troco o t por 2, eu fico com 2 vezes 2, 4, menos 8 mais 4 vai me dar menos 4. E eu vou fazendo isso para cada um dos valores do t, eu vou achando os valores do v. Na vertical, eu coloco velocidade, entre parênteses a unidade de medida. Na horizontal, eu coloco a grandeza tempo, entre parênteses a unidade, que no meu exercício é segundos.
Monto uma escala para velocidade, aqui eu montei de 2 em 2, então 2, 4, 6 e 8 para cima, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, e fui passando os valores que eu tenho na minha tabela para o gráfico. T igual a 0, V menos 8, tá aqui. T igual a 1, V menos 6, T igual a 1 com V menos 6. T igual a 2, V menos 4, tá aqui o meu ponto. T igual a 3, V menos 2, T igual a 3, V menos 2, T igual a 4, velocidade é 0, aqui ele inverte o sentido do movimento. T igual a 2, perdão, T igual a 5, o V vale 2, T igual a 6, o V vale 4, e assim por diante. Então, eu fiz tudo o que o exercício me pediu. Construí o gráfico da posição em função do tempo, desenhei uma trajetória, construí o gráfico da velocidade. Para encerrar a aula e para encerrar esse exemplo comentado com vocês, tá aqui a minha função. S diminui com o passar do tempo, ó. Foi de 12 para 5, de 5 para menos 3, de menos 3 para menos 4. Se o S está diminuindo com o passar do tempo, velocidade é negativa, movimento do tipo retrógrado. Velocidade negativa e aceleração positiva, retardado. Se eu quiser, o S era grande, passou a ser menor ainda e menor ainda, o que significa que a velocidade diminuiu com o passar do tempo. Se a velocidade diminuiu com o passar do tempo, retardado. Nesse instante, ele inverteu o sentido, então a velocidade é 0, ele parou para andar no sentido positivo da trajetória. E aí ele passou pelo S igual a menos 3, pelo S igual a 0, pelo S igual a 5, pelo S igual a 12. Então, o S foi ficando cada vez maior no sentido positivo, ele está indo para o S positivo. Se ele está indo para o S positivo, velocidade positiva, movimento progressivo. Movimento com velocidade positiva e aceleração positiva, progressivo e acelerado. Concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Que instante ele passa nas origens das posições? Ele passa nas origens das posições nesse exercício em 2 instantes. Isto é, o S é igual a 0 em 2 instantes. É como se eu fosse até uma esquina da rua e voltasse. Tá? Aí eu passei na frente das mesmas casas 2 vezes, uma na ida e outra na volta. Com isso, eu encerro a aula desta semana. Eu ainda não encerrei a parte de movimento variado, eu ainda tenho uma equação para deduzir para vocês na semana que vem. Eu vou deixar alguns poucos exercícios sobre funções horárias. Espero que vocês fiquem bem essa semana e a gente volta a se comunicar ou a tentar interagir aí nesses próximos dias, ok? Uma boa semana a todos.